Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Dileto irmão e irmã que nos acompanha através do programa Oração da Manhã. Vocês aqui da Diocese de Formosa, vocês também de outras localidades, de outros países, é sempre uma alegria inconteste estar com você todos os dias, em todas as nossas manhãs. A caminhada quaresmal nos convida hoje a olhar para uma virtude essencial, a humildade verdadeira, porque também tem a falsa humildade. Impressionante como o diabo é astuto. A humildade verdadeira é aquela que nos aproxima a uma configuração profunda de Deus. E a humildade falsa, ou a falsa humildade, é aquela que esconde a pessoa atrás do pano que o diabo coloca diante de nós. Assim, a humildade, ela é grande e é bonita para quem a possui na sua realidade verdadeira. Não aquela que se mostra nas palavras bonitas, mas aquela que nasce de um coração que sabe que tudo na vida é dom do Senhor. É bom sempre lembrar que nós estamos imersos numa realidade de mundo onde muitos procuram reconhecimentos, títulos, visibilidade e etc. O desejo de ser visto, admirado, valorizado pode ocupar um espaço grande dentro de nós. E sem perceber, a vida espiritual começa a girar em torno da própria imagem. Isso aqui é uma tentação que praticamente todos nós temos. Daí a necessidade da gente se apegar muito à graça do Espírito Santo, como nós já falamos em outros programas, para a gente ter aquele discernimento, o que está suscitando dentro de mim, vem de Deus, vem de mim ou vem do demônio? Precisamos ter isso. Por isso que a vida espiritual, ela não é uma empreitada fácil. Nós falamos muito disso aqui e é real isso. Se você começa a meditar, a pensar, a avaliar a sua própria imagem, o seu próprio ser, o seu querer, nós vamos deparar com essas realidades não muito edificantes dentro de nós. É preciso trabalhar sempre essa dimensão da vida espiritual, da ascese, do sacrifício, para a gente não cair nesta armadilha de centrar tudo em nós. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz lá o Eclesiástico. Nós não podemos nunca deixar que o nosso coração seja marcado pela humildade, pela vaidade, porque a humildade quebra a vaidade. E a vaidade destrói a humildade dentro de nós. Eu gosto sempre de citar os padres da igreja, inclusive Santo Agostinho, que dizia, onde está a humildade, aí está a base de todas as virtudes. Com certeza é uma palavra retilínea. Onde está a humildade, aí também está a base de todas as virtudes. Que lindo isso. Muito importante para nós isso. A real e verdadeira humildade cria-se a oportunidade, uma base de sustentação dentro do nosso ser para que as virtudes possam aninharem-se dentro de nós. Porque a humildade nos coloca diante de Deus, na verdade. E Deus é a verdade. A verdade é o próprio Cristo. E a humildade nos leva a reconhecer isso e a gente começa a entender que nós não somos
um epíteto da verdade. Nós somos necessitados da verdade que vem do alto, da verdade que vem de Deus, da verdade que nos cura, que nos liberta, que nos santifica. Vamos pensar nisso. Isso nos ajuda realmente a compreender esses princípios maravilhosos de uma vida espiritual aterrissada na humildade, que vai nos dar a graça de levantarmos os voos da nossa vida amparados pelas virtudes, não pela nossa própria vontade, pela nossa sede de aplausos, de boa vista dos outros e etc. São Bento ensinava que a humildade é uma escada interior. Passo a passo, o coração aprende a confiar menos em si mesmo e mais na graça de Deus, a graça divina. Bom, isso é um grande ensinamento deste grande padre da igreja, que é São Bento, que criou o monaquismo e deixou para nós uma riqueza imensa com seus escritos, com a sua regra, que não tem outro caminho, outra intenção a não ser ajudar cada um de nós a dar passos concretos na vida espiritual, que a gente precisa levar muito a sério, com muito amor no coração. Quantas vezes fazemos o bem esperando reconhecimento? Isso acontece com todos nós. Ninguém está isento disso aqui. Foi a luta dos grandes santos. A gente querer o reconhecimento. Nós devemos querer a graça de Deus como resultado daquilo que realizamos para alcançarmos a santidade. Quantas vezes fazemos o bem esperando reconhecimento? Isso é uma praga. Isso é uma doença que está dentro de nós. Se a gente não podar todos os dias, como a gente faz cortando as unhas, isso cresce dentro de nós. Quantas vezes nos entristecemos quando ninguém percebe nosso esforço? Isso é comum acontecer. A Quaresma é um convite a purificar as intenções. As nossas intenções precisam ser purificadas. A partir do momento que eu volto o meu querer, todo o meu ser para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, eu vou me libertando disso. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que preferia fazer pequenas coisas escondidas, porque ali Deus olhava diretamente para o coração. E eis uma frase bonita dela: quero ser pequena para que Deus seja grande em mim. Você pode até anotar essa frase de Santa Teresinha para você lembrar durante o dia, hoje ou esta semana. Quero ser pequena para que Deus seja grande em mim. Quanto mais eu me sinto pequeno pelo poder da humildade, mais Deus vai tomando conta de mim, eu vou me tornando grande diante de Deus. A humildade verdadeira não nos diminui, ela nos liberta. Liberta da necessidade constante de aprovação, do peso das comparações com os outros, do medo de falhar. Como isso é real em nossas vidas. Talvez alguém esteja cansado de tentar parecer forte o tempo todo. Hoje, o bom Deus nos convida a descansar na simplicidade. Ser quem somos diante de Deus, sem máscaras. Isso aqui vale para todo mundo, até mesmo para as pessoas que carregam deficiências físicas, para todos nós. A humildade cabe em todos os corações que estão sobre a terra. Assim,
Peça uma graça especial, a graça de um coração humilde, um coração que serve sem buscar aplauso. Você está na igreja para servir a Deus e ao próximo, não para ser visto, não para ser elogiado, não para ser aplaudido. Um coração que confia mais na misericórdia do que nas próprias forças humanas, que são tão limitadas e pequenas. Vamos pensar nesta realidade e procurar um caminho de humildade sereno e forte. Que Deus nos ajude, que o Senhor abençoe o seu coração nesse caminho tão importante. O evangelho de hoje que nós vamos escutar na igreja é de Mateus 23, 1 a 12. Jesus diz à multidão: fazei e observai tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Ou seja, aqui nosso Senhor denuncia a busca por lugares de honra e afirma: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quantas vezes isso acontece de forma tão doentia dentro dos nossos lares, nas nossas famílias. É gente querendo se exaltar, humilhando os outros. Esse não é o caminho do verdadeiro cristão, de quem aceitou Jesus no coração. Nós precisamos entender que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. A humildade é que dá para nós o garante da nossa boa estatura diante do Senhor. O Evangelho nos lembra que Deus olha o interior. Não basta parecer justo, é preciso viver com verdade, viver de verdade, com o coração marcado pela coerência. E neste dia, o Senhor nos chama a escolher o último lugar, porque é ali que nasce a liberdade espiritual. Que o Senhor nos ajude a viver essa graça sem nenhuma preocupação, porque Ele nos conduz sempre ao bom lugar do seu amor. E é este lugar que nós queremos ocupar, o lugar do amor de Deus, onde reina eternamente a humildade. Amém. Chegamos ao final do nosso programa e a gente vai concluir orando. Senhor Jesus, livra-nos da vaidade escondida e ensina-nos a viver na humildade. Purifica, Senhor, nossas intenções e dai-nos alegria em servir no silêncio. Que nossos gestos sejam simples e nossos corações sejam verdadeiros. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio e conduzi-nos no caminho da santidade. Traga do céu a bênção aos doentes, aos sofredores, aos que passam por grandes desafios de enfermidades, que estão apreensivos, que estão angustiados, ansiosos. Que a tua paz serena e forte entre no coração de cada ouvinte e que possamos juntos dizer com São Padre Pio: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos, seja abençoado você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma agradável
e abençoada terça-feira na companhia dos anjos. Assim seja. Amém.